irmãos, a graça, a misericórdia e a paz do Senhor seja uma realidade do nosso coração. Amém? Amém. Que privilégio nós estarmos mais uma vez aqui, nesse feriadão abençoado. Alguns irmãos tiraram para descansar e nós temos o privilégio de buscarmos ao Senhor, de estarmos nessa tarde aqui, dando honras e glórias ao seu nome. Quero abrir com os irmãos a minha Bíblia. Queria solicitar de vocês que vocês abram as suas também, em 2 Crônicas, capítulo 32. Nós leremos nesse instante apenas 2 versículos. Então, 2 Crônicas, capítulo 32, verso 22 e verso 23. Se pudéssemos olhar a nossa vida dos últimos capítulos dela, como seria interessante, não é verdade? Final feliz, tudo absolutamente na nossa vida resolvido, e nós poderíamos dar louvores ao nome do Senhor. E eu quero nessa tarde contar a história do rei Ezequias. E antes de tratarmos da vida do rei Ezequias, como nós vamos tratar nessa tarde, eu queria ler com os irmãos a parte da solução, o fim da história, o final feliz. E eu quero ler com os irmãos o verso 22 e o verso 23. Vamos ler juntos? Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi enaltecido à vista de todas as nações. Hoje pela manhã eu vi uma palavra muito interessante. Eu queria pegar essa frase e construir essa mensagem, o início dessa mensagem. O que posso dar de melhor para minha esposa? O que posso dar de melhor para os meus filhos? O que posso dar de melhor para os meus amigos? O que posso dar de melhor às pessoas da face dessa terra? A resposta é a minha santidade pessoal. O que posso dar de melhor para minha esposa, para meus filhos e para os meus amigos é a minha santidade pessoal. O texto que nós lemos trata de um período da monarquia do povo de Deus. E o período da monarquia, ele é interessante porque trata dos altos e baixos na relação que o povo tinha com o Senhor. Ora, os reis faziam o que era reto perante o Senhor, e todo o povo caminhava pelo caminho da santificação. E ora, os reis faziam o que era mal perante o Senhor, e o povo caminhava por uma espécie de sincretismo religioso. E o rei que nós iremos estudar, ele foi filho de um idólatra, seu pai Acás, um homem que fez o que era mal perante o Senhor, e num dado momento do seu governo, ele decidiu adorar outros deuses de outras nações, com o intuito de prejudicar o seu povo e a sua relação com Deus. Ele faleceu e Ezequias começou a reinar aos 25 anos de idade. E Ezequias tinha uma dura escolha, e essa escolha envolvia um preço. Ou ele caminhava nos caminhos do seu pai, ou ele fazia completamente diferente daquilo que ele vinha aprendido na sua própria casa. E diz o texto bíblico que Ezequias fez uma escolha: fazer o que era reto perante o Senhor,
santificar ele, a sua casa e todo o seu reinado. E neste intuito de buscar a santificação, nesse desejo de caminhar com Deus, nesse desejo de desenvolver uma relação com Deus, e essa relação pessoal com Deus pudesse atingir a toda uma nação, Ezequias pagou um alto preço. Pagou um alto preço, e esse preço ele precisou ser pago por causa da escolha de vida que Ezequias teve que fazer. Isso lembra muito a minha vida, isso lembra muito a sua vida, e essa palavra, num certo sentido, é para nós cristãos do século 21, que pagamos um preço pela nossa santificação. É o jovem que paga o preço pela pureza, é você que paga o preço pagando os seus impostos corretamente, é você, marido, que continua fiel ao seu casamento, é você, esposa, que se mantém fiel ao casamento, é você, jovem, que não cola na faculdade quando 99% das pessoas colam. Há um preço pela santificação, apesar do fim ser glorioso, apesar do fim de ser próspero em todos os sentidos que há nessa palavra, mas há um preço pela santificação. E nessa tarde eu queria compartilhar com os irmãos sobre esta temática, o preço pela santificação, com base na história do rei Ezequias. Eu sei que todos nós perseguimos esse caminho, perseguimos essa jornada. A palavra de Deus diz que santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor nos comprou, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para uma nova realidade, uma realidade de separado, uma realidade de santificados, uma realidade de consagrados, uma realidade de um povo específico, de um povo especial, de um povo que tem a marca, e esta marca é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado da nossa vida e nos transportou a uma nova consciência, a uma nova realidade, a um novo tempo. E quando eu leio a história do rei Ezequias, eu penso que Ezequias decidiu, com a sua própria vida, escolher, optar, decidir, se determinar pelo caminho da santificação, e de encontro ao que ele aprendeu na casa do seu pai, e de encontro a toda uma realidade já estabelecida no povo de Israel. Ele deu continuidade a uma nação que estava num processo de profunda idolatria. Em meio à idolatria, em meio aos deuses, em meio aos ídolos, em meio aos altares ali levantados, Ezequias decidiu caminhar diferente. Ezequias fez a opção pela santidade pessoal, e que esta santidade pessoal pudesse dominar todo o seu reino, toda a sua história, toda a sua vida, ainda que ele tivesse que pagar um preço alto, ainda que ele tivesse que passar pelos reveses da vida, ainda que as portas estivessem completamente fechadas. Ele decidiu caminhar pelo caminho da santificação. E sobre isso, amados irmãos, nós vamos perceber que o preço da santificação, ou o preço da santidade, se deu em primeiro lugar na relação de Ezequias com o Senhor. Ezequias assume o reinado, abra comigo no capítulo 29. Ele assume o reinado, amados irmãos, numa idade, 29 a partir do verso 1, obrigado. 29 do verso 1, Ezequias assume o reinado com 25 anos de idade. No Brasil, ele não poderia ser presidente, nem muito menos governador. Mas aos 25 anos de idade, Ezequias assume um reinado completamente destroçado, manchado pela idolatria. E Ezequias decide optar por fazer aquilo que é reto perante o Senhor. Ezequias decide, amados irmãos, eu não vou ler o texto todo, eu só peço que você deixe aberto. Ezequias decide, amados irmãos, fazer uma reforma.
E a reforma, ela abrangeria toda a religião corrompida pela idolatria. O povo de Deus era monoteísta, adorava apenas um Deus. E os reis que sucederam, especialmente o pai de Ezequias, foi um rei idólatra. Ele manchou a religião do povo de Deus e trouxe outras entidades, outros deuses, outras realidades para dentro do povo de Deus. E Ezequias decide, amados irmãos, fazer uma reforma da religião, fazer uma reforma naquilo que as pessoas entendiam de Deus, na relação que as pessoas tinham com o Senhor. Em meio a toda aquela idolatria, Ezequias decide mostrar o local onde se adorava o Senhor, que naqueles dias se adorava o Senhor no templo, e o templo representava a presença de Deus, e naquele templo havia muitos ídolos, havia muitos altares a outros deuses, e Ezequias decide fazer uma limpeza, em primeiro lugar naquele templo, em segundo lugar na sua liderança, e em terceiro lugar a limpeza do templo e a limpeza na liderança tinha uma temática, e a temática que Ezequias estabeleceu no início da sua carreira, no início do seu governo, foi: santificai-vos. Essa é a palavra de ordem para alguém que começava o seu reinado, e chamando a atenção para o templo, chamando a atenção para os sacerdotes e levitas, e chamando a atenção para toda a sua liderança, incluindo os príncipes que ajudavam a governar. E ele deixou muito claro a palavra de ordem, que essa palavra pudesse acompanhar todo o seu reinado. Interessante, amados irmãos, isso, porque Ezequias ele dá início a um processo, vamos falar assim, de asepsia espiritual na própria nação. E essa limpeza, ela não era rápida, ela não foi assim instantânea, ela não foi de um dia para o outro, foi um processo. Ele estabeleceu a reforma da religião, mas ele, em segundo lugar, ele teve o cuidado de não queimar etapas. Quando a gente vai arrumar a nossa casa, a gente faz questão de fazer muito rápido, não é verdade? A gente faz questão de lavar o prato muito rápido. A gente faz questão de arrumar as coisas muito rápidas, porque cansa. E para alguns não há prazer algum numa pia cheia de pratos. Não há prazer algum em lavar o seu próprio carro para economizar dinheiro do lava-jato. E a gente tenta fazer as coisas na nossa vida de forma rápida, de forma instantânea. A gente quer correr, a gente quer resolver um problema que se acumulou durante anos, a gente quer resolver num dia inteiro. O texto diz que Ezequias estabeleceu a palavra de ordem: santificai-vos. Mas o texto ele vai mostrar que ele teve o cuidado de não queimar etapas. Convocou a liderança: verifique o pecado que há no templo. E os sacerdotes ali demoraram 8 dias fazendo toda a limpeza necessária de dentro do templo para fora, mostrando ali a nova temática para o povo de Deus. Eles tiraram, diz a Bíblia, toda a imundícia, toda a idolatria, toda a relação com o paganismo, tudo aquilo que ia de encontro à realidade do Senhor. Diz o texto que eles, depois de terem confeccionado essa limpeza, Ezequias reuniu os seus príncipes, e eles tiveram ali um período de quebrantamento na presença de Deus, acompanhado de sacrifícios, e eles fizeram culto ao Senhor, e esse culto terminou com todos eles dobrados, os seus joelhos dobrados, em adoração ao Deus de Israel. Não satisfeito com o processo de purificação,
Ezequias começou a observar que os reis, especialmente o seu pai e alguns outros, não estavam mais celebrando as festas anuais. O povo tinha no mínimo 5 celebrações anuais, e Ezequias ele decidiu celebrar uma Páscoa ao Senhor, como nos tempos de Salomão. E essa Páscoa, ela foi tão memorável, ela foi tão incrível, ela foi tão fantástica, que enquanto as pessoas celebravam, os mais velhos chegaram a ele e disseram assim, que aquela festa, que aquela Páscoa, que aquela celebração, que aquela unidade de pensamento fez lembrar os dias de Salomão, enquanto ele reinava, o sucessor de Davi. Ezequias conseguiu transportar essa realidade para o povo do Senhor. E diz o texto que com o estabelecimento da Páscoa, e isso foi algo tão extraordinário, que ele conseguiu provocar, ele não, mas o Senhor usando ele conseguiu provocar todas as outras tribos, ao ponto de todos eles terem a consciência que precisariam abandonar os seus deuses. O que eu posso dar de melhor para a minha família, o que eu posso dar de melhor para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus amigos, é a minha santidade pessoal. E essa santidade pessoal do rei, em pouco tempo, contaminou positivamente toda a nação. Uma nação pagã, uma nação idólatra, uma nação que estava mexida entre adorar aquilo que ela foi planejada para adorar, ou adorar aquilo que era o mais perto, mais convencional. E Ezequias conseguiu, amados irmãos, estabelecer um novo tempo, estabelecer uma nova jornada, estabelecer um novo período na história do povo de Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta. Se terminasse aqui ficaria muito fácil, não é verdade? Ser santo, sou santo, problema zero. Mas para quem decide trilhar o caminho da santidade, o caminho do Senhor, há um preço a ser pago. Se Ezequias pagou o preço dele, imagina eu, imagina você, não é verdade? Num dado momento do reinado de Ezequias, havendo devido preparo para aquele momento, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo o Senhor da nossa vida. Ezequias é confrontado pelo rei mais poderoso da terra, chamado Senaqueribe. E este rei decide entrar em Judá, e esse rei decide fazer afronta a Ezequias e fazer afronta ao Deus de Ezequias. E nesse período eu quero que você abra comigo agora. Eu quero caminhar com os irmãos agora no capítulo 32. Quero que os irmãos abram comigo esse texto. Diz assim a palavra de Deus. Quero que os irmãos fiquem bem relaxados. Eu lerei todo o capítulo até o verso 23. Depois dessas coisas que nós acabamos de resumir aqui rapidinho, e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo, cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância.
pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, vamos irmãos juntos, verso 7, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um anjo maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, juntos, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Lerei apenas eu agora. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército que Avalaques, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo, assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo, o Senhor, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrareis, e sobre eles queimareis incenso? Não sabeis vós que o que eu e os meus pais, preste atenção, fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas livrar os seus pais das minhas mãos? Quem é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos e das mãos dos meus pais, quanto menos vós poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda contra o Senhor Deus e contra Ezequias seu servo. Senaqueribe escreveu cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará do seu povo das minhas mãos. Clamaram os seus servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como um dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Vamos juntos ao verso 20? Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram aos anjos e clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. O preço pela santidade. Diz a história que num dado momento de um reino que gozava de paz, que gozava de prestígio, que gozava agora de uma reforma religiosa que atingiu não apenas o coração do rei, mas atingiu o coração da nação. A nação é surpreendida com um fato novo. O rei mais poderoso da terra decide guerrear contra aquela nação. Uma nação que estava num processo de restauração, uma nação que estava num processo de adequação com o seu novo governo, e essa nação é afrontada e conclamada para uma guerra. Diz o texto que Ezequias, ele provou verdadeiramente estar numa comunhão e numa relação muito íntima com o Senhor. Ele buscou unidade de pensamento para ações emergenciais. Ele juntou a sua liderança. Diz a Bíblia que ele decidiu, em acordo com os seus príncipes e com os homens valentes, fazer uma espécie de proteção
com relação aos ribeiros de água, com relação aos muros que estavam ali quebrados, destroçados, e realizar uma espécie de um novo forte, de uma fortaleza contra todo o poder do inimigo que estava por vir. Ezequias, ele decide agir em acordo. Ezequias, ele buscou as parcerias, ele buscou pessoas chaves para que juntos eles pudessem fazer a obra e eles pudessem gozar de prestígio. Mas num dado momento, o povo, ele caiu. E Ezequias, no verso 5, acompanha aí, Ezequias, como um rei e como alguém que estava nesse processo de caminhada com Deus, verso 5, ele cobrou o ânimo das pessoas, ele restaurou o muro quebrado e sobre eles ergueu torres, de modo que eles fizeram armas e escudos em abundância e se prepararam para a guerra. Mas num dado momento daquela guerra, e quando nós estamos em guerra, nós precisamos saber quem está guerreando por nós. E aquele homem diz que ele consegue falar ao coração do seu povo. E ele fala ao coração do povo as seguintes palavras: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, e vamos juntos, e para guerrear as nossas guerras. Mas a situação fica mais crítica, porque o Senaqueribe, ele envia mensageiros para falar quem era Senaqueribe. Imagina um adversário que manda o seu currículo. E Senaqueribe envia mensageiros para mostrar quem ele era, e o que ele já tinha feito, e os seus atos de guerra, e as nações que ele tinha dominado, e o que ele já tinha feito em todas as nações, em todos os povos idólatras, pagãos com seus deuses, não foram páreo para Senaqueribe. E Senaqueribe, não satisfeito, decide enviar cartas de afronta ao Deus de Israel. E nesse dado momento, no momento do ápice da guerra, de uma situação difícil, diz o texto que Ezequias se encontrava com o profeta Isaías. E eles fizeram duas coisas: eles oraram e clamaram. Eles oraram e clamaram. Eles oraram e clamaram. Nós não sabemos quanto tempo durou essa oração, nós não sabemos quanto tempo durou esse clamor, mas a Bíblia diz o que isso fez. Poder da oração. Isso me lembra uma frase de John Piper. John Piper diz assim: enquanto você não descobrir que a vida é uma guerra, você não vai entender o poder da oração. Um batista reformado, tá? Não é renovadão não. Mas o poder da oração se dá em meio à guerra. E no ápice da guerra, o rei se encontrava orando e o rei se encontrava clamando. E olha o que Deus faz quando você paga o preço pela santificação. Diz o texto seguinte, verso 21. Então o Senhor enviou um anjo só, que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. E diz o texto que assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, que lhes deu paz por todos os lados, e muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso,
Vamos juntos? Foi enaltecido à vista das nações. Ezequias experimenta um verdadeiro milagre. Um anjo vindo do céu extermina o exército mais poderoso da terra, e o adversário de Ezequias é morto pelos seus próprios filhos à espada. E esse fato não ficou circunscrito apenas ali em Judá, com o povo de Deus. Isso foi fato notório, histórico, conhecido, à vista que o rei foi enaltecido entre as nações. As nações passaram a ouvir o poder do Deus de Ezequias e o que o poder do Deus de Ezequias fez contra os assírios. O que é que esse texto, amados irmãos, e essa história tem a nos falar? A santidade poderá nos levar a uma reforma de vida pessoal, uma reflexão da sua vida, da sua conduta, do seu caráter, dos seus pensamentos, de como você acorda, de como você vai dormir, das escolhas de vida pessoal, da sua relação com Deus, da sua relação com a palavra, da sua relação com as pessoas, da sua relação em casa. Mas a santificação, ela não fica circunscrita apenas à sua existência, apenas às pessoas que estão ao seu lado. A santificação vai te levar a desafios maiores. E talvez o preço da santificação seja um grande sofrimento, seja um grande teste, seja uma grande dificuldade, seja na esfera pessoal, seja na esfera familiar, seja na esfera com um amigo pessoal, com alguém, na sua própria carne, para que lá na frente você compreenda o propósito para o qual Deus determinou este caminho para a santificação. Diz o texto que um homem com 25 anos de idade, e depois de uma escolha profunda de entregar sua vida a Deus, ele passou a ser enaltecido pelas nações por causa do preço da santificação. Nós estamos vivendo um período de uma depravação total, generalizada e institucionalizada, não apenas no mundo, como nós dizemos, mas dentro das igrejas. Nós estamos vivendo um tempo, amados irmãos, que tudo é muito normal e nós aceitamos o pecado. Não, o pecado não, o pecadinho. E o pecadinho entra de forma sorrateira, devagar, e ele vai ganhando as realidades do nosso coração, e ele vai invadindo a nossa alma até crescer e se transformar numa instituição no nosso coração, cauterizar. E diz o texto bíblico que um rei decidiu caminhar na contramão da vida do seu pai, e teve o seu nome escrito, e teve o seu nome admirado, e teve o seu nome lembrado, porque ele decidiu pagar o preço pela santificação. E é por isso que hoje eu faço essa pergunta, e essa pergunta ela tem que entrar com uma bomba no seu coração: o que eu posso dar de melhor para minha esposa? O que eu posso dar de melhor para os meus filhos? O que eu posso dar de melhor para os meus amigos, as pessoas que estão no meu ambiente de trabalho, as pessoas que estão comigo na universidade, as pessoas que estão comigo na igreja? É a minha santidade pessoal. E quando nós levamos a sério a nossa
relação com Deus. Isso chega à esposa, chega aos filhos e vai atingindo realidades, famílias e até mesmo uma nação, como foi na vida do rei Ezequias. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar?